aqui, Pai, para compartilhar essa palavra e fazer o que é para fazer. O que vai sair da minha boca, Pai, porque o Senhor assim pediu, o Senhor quer, Pai Jesus. Porque eu não estou aqui, Pai, para fazer o que eu quero, mas sim, Pai, para que todos nós, Pai, possamos aprender contigo, Pai. Eu não posso, Pai, transmitir nada daquilo que eu já não aprendi com o Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, eu coloco os teus filhos, as tuas filhas na tua presença. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha estar ministrando, Pai, onde há bloqueio, Pai. Eu venha ser tudo desbloqueado, Pai. A gente teve uma campanha, Pai, de 7 dias, destravando tudo. Agora a gente entrou mais no propósito, Pai, de libertação. E esta vigília, Pai, não é nada mais e nada menos, Pai, de que libertação, Pai. Nós precisamos de ser libertos em algumas áreas das nossas vidas, Pai. Precisamos também de cura em algumas áreas, Pai. Às vezes física, às vezes emocional, às vezes espiritual, Pai, e às vezes financeiramente, Pai. Então é no nome de Jesus que eu oro e eu peço, Espírito Santo, toma frente neste lugar. E eu coloco cada um dos teus filhos, na tua presença. Eu peço, Espírito Santo, toma cada um. E cuida de cada um. E ministra a palavra como o Senhor quer. E não do jeito que eu quero. Eu vou compartilhar do jeito que o Senhor me instruiu. Agora, o Senhor faça a obra na vida de cada um como o Senhor quer. E não como eu quero. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos ver a palavra. Gálatas 6, do 7 ao 10. Diz assim. Ai, fala que eu tô no 2 aqui. Tá. Que é mais clara, mais pra cá, tem mais claridade, cara. Ali, ó, perto, lá na frente da minha cruz. No capítulo 2 que vai. É Gálatas 6, Tá. versículo 7 ao 10. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Viu só? Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. É verdade ou não é? Sim. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza humana ruína e morte. Se nós viver somente para nossos bens, prazeres, se nós viver só pensando em nós não vamos colher um bom fruto. Aqui diz, quem viver apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. O versículo continua ali. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito. Aleluia. Aleluia. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. A vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansamos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Estão entendendo a palavra? O Espírito Santo vai ministrar para cada um, tá? No tempo certo, colheremos bênçãos. Se não desistirmos. Se nós não desistirmos. Então, tem pessoas que desistem no caminho, por A ou por B. Então, se nós não desistirmos, nós vamos ter a colheita no tempo certo. Versículo 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora, o que eu vou falar aqui sobre essa palavra é sobre dízimo e oferta. É o que eu nunca queria falar aqui, tá, gente? E eu não gosto de falar. Então, vai ser bem curtinha, tá, a palavra. Deus ama quem dá com alegria. Então, né, na outra vigília eu falei, né, aí não tem que ter um dia específico para trazer oferta ou dízimo. Eu faço isso quando eu recebo, já faço meu pix. Aí um dia uma irmã disse assim, mas não tem que trazer no altar? Porque o certo é no altar. Digo, antigamente não tinha, né, pix, não tinha outros meios. Hoje tem. Então, eu faço isso, eu recebo, eu faço na mesma hora. Eu tenho a minha semente, eu tenho a minha semente, eu tenho a minha oferta e tenho, são 3 tipos que eu faço. Mas cada um faz como quer. E tem pessoas que não conseguem fazer porque não são libertas nessa área. Isso é caso de libertação. Porque o contribuir no reino não é por eu sentir, é por aquilo que é real. Porque contribuir no versículo 10, principalmente os da família da fé, quando nós contribuímos para o reino, nós temos contribuindo aos domésticos da fé. Porque é administrado ao reino. Ao reino. Não é esbanjado lá fora, lá no mundo. Então, nós precisamos... E o dinheiro tem uma raiz espiritual. Tem. Muitas vezes nós reter
vai acontecer alguma emergência com a gente vai ter um problema em alguma coisa que a gente vai gastar muito mais do que aquilo que a gente ia dar. Muito mais. A gente gasta muito mais do que aquilo, porque Deus não se agrada de escarnecedores. Deus não se agrada disso. Mas eu não sei porque tem que ser eu que falo isso. Não é para pedir para o Auri, não é para pedir para o Felipe, não é para pedir para a Arlete, não é para pedir para a Inês, não é para pedir para a Beatriz. Né? Tem um testemunho, né, de pessoas aqui que vieram trazer disso que Deus falou. Então, e ainda Deus deu a palavra, né? Não é uma questão de sentir, é uma questão de honra. Honra ao Senhor. Não a mim, né? Mas também deve honrar sim a gente que está na frente do ministério. Pelo menos eu aprendi assim a honrar. Mas então eu deixo essa palavra. Só que a gente faz isso com amor e com alegria. Porque Deus não se agrada de quem não faz com amor. Tá? Então quem trabalha também é o Espírito Santo. E aqui nós temos a nossa chave Pix, que é o número do meu celular, para quem quiser. Mas fique bem à vontade, porque não perde a salvação. Né? Quem não dizima não perde a salvação, mas é em prol do reino. Eu não preciso de dízimo, de oferta de ninguém para eu viver, graças a Deus eu tenho meu sustento, mas é em prol do reino. Amém? Se um dia vocês não tiver água em casa, vocês podem vir aqui que tem chuveiro aqui na casa de oração. Deus mandou botar chuveiro para os filhos aqui. Tem chuveiro, se vocês precisarem, né, a família, não tem água, todo mundo o dia inteiro sem água. Nós temos água aqui. Chuveiro aqui quentinho para tomar banho. Tem internet, você pode chegar aqui ó, e conectar. Tá ali a senha, ó. Aqui tá a senha da internet, ó. Para você chegar aqui e se conectar. E ali tá a chave do Pix. Por 9 meses Deus não deixou eu pedir nada, falar nada. E eu achei que ele ia continuar. Porque ele me proveu. Esses 9 meses que eu não pedi nem um centavo, ele me proveu. Aí por que agora eu tenho que falar? E por que justo eu? Né? E ele falou que tem que falar que isso tá, se eu não ensinar o povo, tá prejudicando os filhos dele. Vocês não estão prejudicando a mim se você não dizimar ou não ofertar. Vocês não estão prejudicando a mim, vocês estão prejudicando a si próprio. Porque se eu não for fiel com o meu Deus, com a obra em prol do reino, eu estou sendo eu mesmo prejudicado, não é o irmão, é eu. Porque vai acontecer algum problema é comigo, não é com o irmão. Porque é eu que não estou sendo fiel. Então, Deus me ensinou, eu aprendi isso. Quando eu me converti, não tinha dízimo e oferta, mas aí eu não pedia. Mas depois, em seguida, ele começou a ministrar oferta com o Belerrinho, disse que ele tinha que ensinar o povo. E eu achei que eu ia ficar só pedindo na oração, que Deus sempre supriu. E aí, não, tem que ensinar o povo, porque Deus ama vocês. Deus ama cada um de nós, e é por amor que Ele quer nos ensinar. Amém? Então, era essa palavra. E quem sabe, um dia Ele deixa outros, né? Não seja eu. Amém. Amém? Agora eu quero estar chamando o irmão Ori, tem uma palavra para ele. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, Deus, mais uma vez, Senhor, estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Sim, Pai. Fomos, Pai, trazidos por Ti, Senhor, não pela nossa vontade, mas fomos trazidos, convencidos pelo Teu Espírito É verdade, Santo. Pai. Por isso, Pai, nós nos rendemos a Ti nesse momento. Nos entregamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Entregamos o controle, Senhor, dessa reunião, desse Sim, culto, Pai. Em nome de desse Jesus. momento de adoração, Sim, Senhor. Pai. Em nome Nós consagramos a Ti, Senhor, Em e nome entregamos de Jesus, tudo em Pai. Tuas mãos e te Em nome pedimos, de Jesus. Espírito Santo de Deus, Sim, Pai. toma controle de tudo, Sim, Espírito Deus. Santo. Em Que não nome de seja Jesus. feita a vontade do homem, Sim, mas Deus. Sim, Deus. a Tua vontade, Verdade, Senhor. Pai. Que seja, Deus, o manifestado Sim, do Pai. Teu Sim, poder e Deus. da Tua glória Em nesse nome Em lugar. nome de Jesus. Porque tudo, Deus, que nós fizemos, Pai, Sim, Deus. fizemos para Ti, Senhor, É e para verdade, Ti, Pai. Deus. Nada, Senhor, é para a glória de homens, Sim, Pai, Deus. nem de Sim, mulheres, Pai, Deus. mas sim, Deus, para a glória e honra do Sim, Teu Jesus. nome. Por isso nós te louvamos, te Sim, agradecemos, Deus. benzemos o Teu santo nome. Amém. E assim, Deus, como foi orado no início, Senhor, mais uma vez, Pai, Sim, eu Deus. levanto um clamor aqui com Sim, meus Pai. irmãos, Em Senhor, nome de Jesus. por essa situação Sim, Deus. triste Sim, e lamentável, Deus. Sim, Senhor, Paizinho. que o nosso Sim, estado Deus. está passando, Senhor. Estamos aqui para te Tenha servir, misericórdia Senhor. do nome nosso de povo, Misericórdia, Senhor. maior. Tenha misericórdia do Sim, nosso Deus, em estado, nome de Senhor, Jesus, nós das pessoas que estão Sim, Pai. sofrendo, vidas que estão sendo perdidas, Sim, É Senhor, verdade, Pai. bens materiais Sim. destruídos, Senhor, Sim, mas Deus. nós oramos é pelas vidas, Sim, Pela Senhor, vida, que Senhor. o Senhor tenha misericórdia, Sim, Pai. abençoa, Senhor, Sim, essa Deus. centena, milhares de pessoas que Sim, estão Deus. ajudando Sim, no Deus. resgate, Sim, Senhor, Jesus. guarda eles, Sim,
Sim, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Sim, Senhor. Abençoa, Senhor. Supre, Deus, a É necessidade verdade, deles. Pai. Mas nós te pedimos, Sim, como teus Pai. filhos, como teus Sim, servos, Pai. Senhor, Em nós nome de clamamos a Jesus. Ti, Senhor. Sim, Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Muito obrigado, Teu Deus, poder. por todos aqueles que o Senhor já tem levantado. Sim, é Deus, verdade, que Pai. estão ajudando, É Senhor. verdade, Pai. Obrigada, Deus. Em nome Só de Jesus, muito obrigado. nós oramos, Multiplica, te Senhor. agradecemos Multiplica a e sua, bendizemos o teu santo Abençoa nome. todos que estão vindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Então vamos compartilhar uma palavra esta noite. Mais a ceia. Todos abençoados. Vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Glória a Deus. Vamos, nesse início de mês, renovar nossa aliança, né? Para que as previsões humanas, da sabedoria humana, que diz que vai ser um mês difícil, mas nós temos aqui para renovar nossa aliança com Deus e clamar que seja um mês de bênção na nossa vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Seja um mês de bênção na nossa cidade, na nossa família. Verdade. Né? Que tudo isso que está acontecendo seja Sim, apenas Deus. um momento. Seja o teu nome, Senhor. Que nem hoje eu estava ouvindo uma mensagem, uma pessoa falou, né, que isso não está acontecendo pela vontade de Deus, mas sim pela permissão de Deus. Que Deus permite que essas coisas aconteçam, né, para que as pessoas venham, né, a reconhecer, né, que a natureza, só quem tem controle da natureza é Deus. E nesse momento não existe nada, não existe sabedoria, não existe recurso humano que possa colocar um fim nesse. Só Deus. Porque a natureza é só Ele que tem o controle da natureza. Amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite. Está em 2 Reis 5. Palavra bem conhecida. Creio que todos já viram, já ouviram muitas vezes a pregação da cura de Naamã. 2 Reis. 2 Reis 5. E Deus quer nos ensinar nesta noite, através dessa mensagem, que as coisas de Deus, elas são simples. Deus usa pessoas simples, situações simples, mas que muitas vezes nós não somos abençoados. E tem tanta gente dentro das igrejas, de tudo quanto é ministério, que não estão recebendo a plenitude de Deus, porque não tomam essas decisões simples que nós vamos ver essa noite, que é necessário ser tomado para que nós possamos ser abençoados. Amém? Amém. Então eu já ouvi essa pregação muitas vezes, de várias maneiras, mas nunca, assim, detalhe por detalhe. Né? Como é que eu vou dizer? Como é que a gente diz? A gente tem um nome chamado, Missão. não, Missão. me fugiu a palavra agora. Mas deixa que Deus vai nos mostrar. Né? Porque ali diz que Ensinamento. Naamã foi orientado a mergulhar 7 vezes, né? Obediência. O porquê? Por que que Deus às vezes nos orienta a fazer as coisas um número de vezes? E Deus vai nos mostrar que existe um propósito. Cada coisa tem um propósito de Deus. Ali nós vamos ver que cada mergulho que o homem de Deus mandou Naamã fazer, existia um propósito na vida dele, que precisava ser cumprido. E muitas vezes nós resistimos a essas coisas simples, De obediência. que aparentemente é simples. O que é? O que é fazer isso? Não, é necessário fazer. Se não for assim, Deus não vai fazer. Amém? Então vamos ler do 1 até o 10. Depois, deixa a sua Bíblia aberta nessa passagem, que nós vamos ler outros versículos depois, tá? Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria,
era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor em letra maiúscula, Deus, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que, com certeza, pelo que deveras, ou provavelmente, notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós temos uma mensagem simples, que este homem, ele não era um israelita, ele não era do povo de Deus, ele era sírio, ele era chefe do exército da Síria, era um homem pagão, de um povo pagão, de uma outra religião, mas que já era um escolhido de Deus, assim como Deus, em outro tempo, nos escolheu quando nós também era de um povo, né, pagão, nós não era filho de Deus, mas éramos apenas criaturas de Deus, né, e hoje nós somos filhos de Deus. Deus também nos escolheu e Deus também enviou alguém para nos falar de Cristo, para nos chamar para a sua igreja. E aqui foi usada uma menina que foi levada como escrava para trabalhar para a mulher desse homem. Vê como Deus faz as coisas, né, por longe, com pessoas que às vezes ninguém acredita, ou ninguém dá nada, não dá um valor, porque ele era um homem ali, que a Bíblia diz, né, que ele era um chefe do exército, era um grande homem diante do seu rei e diante de Deus. E Deus, vendo isso, Deus o abençoou, ele ainda sendo de um povo pagão e de uma outra religião. E aqui mostra que este homem, ouvindo essa mensagem, ele procurou primeiro, ele foi aonde? Ele foi naquele que era superior a ele, no seu rei. E o rei, como todo ser humano, né, a gente sempre acha que quem pode resolver o nosso problema é aquele que é igual a nós ou superior a nós. Mandou ele ao outro rei, o rei de Israel, que também não tinha nada a ver. A guria não mandou ele ir no rei. A menina disse: tomara que ele conhecesse o profeta que estava em Israel, não o rei. Mas Deus sabe todas as coisas, e Deus fez o profeta Eliseu ouvir e mandou vir. E aí esse general, esse
esse chefe, esse grande homem do exército, chega na casa do profeta. Como se chegasse na frente da casa da irmã ali, e a irmã chegasse, chamasse alguém que tivesse, uma irmã que estivesse aqui orando com ela, então, vai lá, atende, e diz para ele orar em casa que ele vai procurar. Como se fosse assim, o que a pessoa ia saber, ia fazer? Ia sair dali frustrada. Esse homem saiu frustrado. Porque o Eliseu, o homem de Deus, nem foi lá falar com ele. Mandou o seu secretário. Vai lá e manda ele tomar banho. Vai 7 vezes, mergulhar 7 vezes. Vai lá, faz o que tu tem que fazer, a minha parte eu estou fazendo. E mandou mergulhar 7 vezes. E aí que está o milagre. O porquê das 7 vezes? Porque 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então, para nós nos apresentar diante de Deus, nós receber a plenitude de Deus, receber os milagres de Deus, nós temos que nos apresentar perfeito dentro de Deus. E agora nós vamos ver aqui, ó, o que Deus tem para nós nessa noite. Quais os mergulhos que ainda faltam para nós nessa noite, se nós ainda não recebemos, né, todas as bênçãos que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente ouve, a gente vem, conversa com a irmã, ou vai num culto, conversa com o pastor, ouve uma mensagem, a gente vai fazendo as coisas aos poucos. Mas tem algumas coisas que a gente acha que não é necessário. Não, isso deixa para depois. Não é isso, tem uma ordem. As coisas de Deus são organizadas. Elas são simples, mas elas são organizadas. É por período, é uma escadinha para a gente chegar. Ninguém consegue chegar no último degrau, senão ir degrau por degrau. Né? Então a gente tem que ser assim. E nós vamos ver, né, o porquê. Cada mergulho tem um propósito. Cada mergulho tem uma direção. E Deus vai falar com nós nessa noite. Amém. E Deus vai mostrar a cada um de Glória a nós Deus, aleluia. qual é o mergulho que está faltando. Porque se nós ainda não recebemos tudo de Deus, porque ainda está faltando nós mergulhar. E hoje seria muito fácil chegar aqui e dizer, vai lá e mergulha 7 vezes, porque se nós íamos nas piscinas em cima, capaz dá para mergulhar. Né? Mas não é, nós vamos fazer que nem na Naamã, que não é nas águas barrentas que nós queremos. Deus está mandando nós mergulhar no rio de águas vivas. No Espírito, na palavra, que é esse rio aqui que o Senhor quer que nós mergulhamos. Amém? Amém. Então, mergulho número 1 de Naamã. Mergulho número 1. O mergulho da humilhação. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Amém? Amém. Versículo 11 diz assim: porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha qual era a visão desse homem. Que ele era um homem do alto escalão, então ele estava acostumado com essas pompas, né? Tudo que for fazer para alguém, fazer com honrarias. O que ele esperava do homem de Deus? O homem de Deus viesse ali, talvez subisse, né, no altar, todo vestido de branco, com uma banda, tocando um hino, talvez, né? E dizer, por-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão no lugar e restaurará o leproso. Ele estava esperando ali tipo uma festa, uma honraria, né? Talvez que exaltasse o nome dele, esse é o chefe do exército. Muitas vezes é assim que nós vamos em busca de um milagre. Dizer, não, eu vou lá em tal ministério, com tal pastor, porque Eu chego a minha resposta, que quer na hora, né? porque aquele lá, mas não é assim. Não é aquele lá, é Deus que vai fazer. O homem de Deus nem foi, nem olhou para a cara do Naamã, mandou o secretário dele, dizendo, não é isso, não é eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. Então, o mergulho no mergulho da humilhação. O versículo 12 continua dizendo assim, não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Aqui mais uma até soberba desse homem que precisava do milagre.
Porque sempre nós achamos que aquilo que nós temos é melhor do que os outros, né? A nossa oração é melhor, a oração do fulano tal é melhor que a outra. Então nós sempre achamos que os outros, né? Que a gente sempre pode, quer melhor que os outros, a gente pode mais que os outros. E não é isso que a gente quer. O melhor que ele pode fazer é Deus, não é nós, não é os homens. É Deus que faz. Então, o mergulho número 1, o mergulho da humilhação. Naamã precisava se humilhar para Deus o exaltar. Naamã achava que por sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. Em Tiago 4,10, a Bíblia nos ensina dizendo assim, ó, Tiago 4,10 diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Então, não é diante das pessoas que nós temos que nos humilhar, é diante de Deus. Assim como nós não podemos nos exaltar diante das pessoas, nós temos que nos humilhar diante das pessoas, para que Deus, Ele tem o poder de nos exaltar no momento certo, na hora certa, porque tudo vem dele e por Ele. Amém? Amém. E também em 1 Pedro 5,6, Pedro nos aconselha dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então, Amém. primeiro, para nós recebermos a glória, receber a bênção, nós temos que nos humilhar, reconhecer, né, que não é o homem, que não é a sabedoria do homem, não é o recurso do homem. É Deus que vai fazer na nossa vida. Deus que vai nos abençoar. Amém? Amém. Mergulho número 2. O mergulho da quebra de orgulho. Olha o versículo 12 e 13 agora. 5, 12 e 13. 12 vai repetir, mas vamos ler o 13 juntos. Versículo 12 diz: não são porventura Abana e Farpar e rio de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com muita indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. Essa aqui é uma palavra que nos mostra muito aquilo que nós esperamos. Nós sempre esperamos algo grandioso, né? Ai, Deus faz. Nós esperamos, não, eu vou chegar lá, ele vai botar a mão em mim, eu vou ser tocado, vou ser transformado, vou entrar pobre na igreja, vou ser rico, vou entrar de muleta, vou sair caminhando. É isso que a gente espera. A gente não espera que Deus possa fazer as coisas de maneira simples. Né? Aqui diz ele, quem é que ele aqui diz que ele se foi indignado, ele não deu ouvido à voz do homem de Deus. E já estava voltando. Quem é que mais uma vez aconselhou ele para ele parar e ouvir? Aqueles que eram servos deles, aqueles que ele tinha autoridade sobre eles. Até eu vejo aqui o carinho que eles tinham por ele, dizer: meu pai, se o profeta disser alguma coisa grande, tu não faria. Talvez você pedisse uma oferta, e tanto é que no início a gente viu ali que foi mandado uma quantia monstruosa de ouro e prata. Nos dias de hoje, até que o pastor fez essa conta, nos dias de hoje seria milhões o que eles levaram para pagar a bênção. Quer dizer, aquilo ali não foi custoso para eles levar. Agora, difícil era a coisa mais simples, que era descer na beira do rio, tomar um banho, mergulhar. Então a gente sempre espera que para sermos abençoados tem que haver assim, um evento sobrenatural, não, que vai haver, mas assim, espetacular, visto, para que todos vejam. Não é. As coisas de Deus faz em silêncio na nossa vida. Deus age em silêncio, Ele faz. Né? Até muitas vezes para que o homem não veja, para que ele não se exalte. Né? Porque isso aí a gente está acostumado a ver, né? Ah não, porque
eu orei, a pessoa fez isso, eu fiz aquilo, na minha igreja acontece isso, na minha igreja, porque tem muitos que não dizem, né, que é a igreja do Senhor, né, é na minha igreja, no meu ministério, e não é assim. É Deus que faz, Deus usa as pessoas, e quanto mais simples a pessoa, mais Deus usa. Né, porque é para mostrar, através dessa simplicidade, que não é o ser humano que faz, é Deus que faz. Amém? Mergulho número 3. O mergulho da fé. 5:11, nós já vimos, já lemos, eu vou ler de novo, não precisa ler. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O mergulho número 3 é o mergulho da fé. Naamã não tinha fé. Se as coisas pudessem acontecer de maneira simples. Ele estava que nem qualquer discípulo. Ele só cria se visse as mãos de Jesus curadas. Enquanto não vê, não crê. Tem que ver para crer. E Naamã estava assim naquele momento. E muitas vezes nós somos assim. A gente espera, a gente ora, a gente pede a Deus, mas antes a gente quer ver um sinal que Deus vai fazer. A gente não crê que Deus vai fazer. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. E às vezes não, primeiro a gente quer ver para depois crer. Então a gente quer ver, a gente vai assim, muitos cultos, principalmente nas cruzadas, né, a gente vê aquele momento ali, a gente vê o mover de Deus. E depois de uma cruzada que a gente vê aquilo ali, a gente sai daí cheio de fé. Na semana seguinte, no mês seguinte, tu não perde um culto. Aí depois, para um pouco, tu já vai esfriando, tu para de ver. Porque a gente tem que estar vendo as coisas para crer. E as coisas de Deus não são assim. Primeiro a gente tem que crer, para depois a gente ver. Existe uma ordem. Ver para crer, não crer para ver. Né? Ver para crer. Então, Naamã estava acostumado a crer naquilo que ele via. Naamã queria um contato palpável com o homem de Deus, porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Em Mateus 9, 28 e 29, Jesus perguntou aos 2 cegos, crede vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer o milagre. Nós temos primeiro acreditar que vai ser feito. Aí Deus faz. Porque enquanto tiver dúvida no nosso coração, Deus não vai fazer, porque a dúvida não vem de Deus. De Deus vem a certeza. E a fé é a certeza. A fé é a certeza que nós vamos receber aquilo que nós não estamos vendo, nem imaginando. A gente pode até imaginar, mas a gente não está vendo. Mas a gente sabe que vai receber. Né? Porque a fé ela é diferente da esperança. A esperança, a gente espera uma coisa que a gente sabe que vai receber. Né? Ah, eu vou receber, o fulano me prometeu aquilo lá, eu tenho esperança que ele vai trazer para mim hoje. A gente sabe que vai receber. E a fé é algo que a gente sabe que pode acontecer, mas a gente não está vendo. Não sabe se vai vir hoje, se vai vir amanhã, daqui a quantos anos. Mas a gente sabe que vem. E Deus promete que vem. Basta a gente crer. Amém? Então, o terceiro mergulho, o mergulho da fé. Naamã estava acostumado a crer só naquilo que ele via. Então, lógico, ele dava uma ordem para um soldado, o cara fazia, ele dava uma ordem para enfrentar uma batalha, eles iam, por quê? Porque ele estava vendo. Não, eu vou mandar porque eu sei que ele vai. Então ele acreditava naquilo ali. Naquilo que ele dizia, ele acreditava. E as coisas de Deus nós temos que acreditar naquilo que a gente não vê, não enxerga e às vezes nem ouve. Mas aí tem que crer, tem que acreditar. Mergulho número 4. Versículo 13, 5:13. Vou repetir de novo.
Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, eles disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não os farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará curado. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa precisou os comandados deles, os soldados dele, que eram conduzidos por ele, né, que obedeciam a ele, chegar e, com todo temor, com todo carinho, chamar ele, né? Talvez em outros momentos nunca chamaram ele daquele jeito, né, pelo respeito à autoridade. Mas chegaram e disseram, meu pai, se a gente veio lá daquela distância, fez tudo isso, e o homem de Deus te mandou uma coisa tão simples, tu não vai fazer. Se ele te pedisse o dobro do dinheiro que tu trouxe, que é uma Babilônia, tu daria, por que tu não vai fazer uma coisa tão simples? Que é só chegar na beira do rio e tomar um banho. Então, a obediência, onde é que veio, da onde é que Naamã começou a obedecer a Deus? Sempre através daqueles mais humildes. Primeiro, na palavra, na voz da empregada, da escrava. Depois, do seu subordinado. É ali que ele começou a obedecer a Deus. Ali ele começou a ser abençoado, quando ele começou a obedecer a voz daqueles que eram inferiores a ele, os mais simples. Aí ele começou a obedecer. Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão e nada mais. Naamã precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. Em 2 Crônicas 20, o profeta Samuel disse a Saul, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de camelo. Por isso que eu disse que no início eu falei que tem coisas que são muito simples, mas que são difíceis de fazer. É difícil para uma pessoa, para ele que era um general, uma pessoa do alto escalão, né? Como é difícil para muitas pessoas hoje que são pessoas grandes, intelectualmente, financeiramente, às vezes são grandes no ministério. Muitas vezes ela aceitar ouvir a voz de uma pessoa que para eles é inferior a eles. Né? E aqui o profeta Samuel está dizendo ao rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque não adianta tu sacrificar, querer fazer algo para Deus, querer comprar uma bênção sem a obediência da palavra. Primeiro de tudo é a obediência. Sem obediência não há milagre. Sem obediência, Deus não realiza em nossas vidas. Então o profeta diz, é melhor tu obedecer do que sacrificar. A obediência de Naamã naquele momento era muito mais valiosa para Deus do que toda aquela prata, aquele ouro que ele tinha trazido. Para Deus aquilo ali não era nada. Era só ele obedecer. Então, e isso aí, às vezes, as pessoas custam entender isso. Custam entender. Tem que obedecer. A pessoa está dizendo que eu tenho que perdoar, cara. Perdoar o meu cunhado, minha sogra, meu irmão, meu vizinho. E às vezes foi uma coisa tão simples que criou um ranço na família, uma inimizade. Às vezes é uma coisa tão simples que as pessoas se sentem humilhadas, às vezes, em pedir perdão. Não. Né? E se sente humilhado em pedir desculpa, pedir perdão, ou até liberar perdão para outra pessoa. Por uma coisa que é tão simples de fazer, mas que custa caro, porque por causa do orgulho. Por causa do orgulho, da soberba. Não, mas a gente já é muito acostumado a ver, né? Principalmente pessoas, às vezes, que exercem alguma autoridade. Sabe com quem tu está falando? Quem tu acha que eu sou? Isso aí, né? Fulano de tal. Não, mas eu sou fulano de tal. Eu sou filho do fulano de tal. Como se isso aí fosse grande coisa para Deus.
É que Deus aqui está abençoando um homem que nem era do seu povo. Um homem que era de um povo idólatra, de um outro país, que não era do povo de Israel. Mas Deus já tinha escolhido. Deus escolheu ele lá. Por quê? Porque ele era, a Bíblia diz que ele era um homem bom, que ele lutava, que ele ganhou várias guerras para defender o seu povo. Então, quando a gente faz o bem, não importa se tu está na igreja ou não. Se tu está fazendo bem, Deus te abençoa. Deus te abençoa. E Ele vai arrumar uma oportunidade. Deus vai criar uma oportunidade para Ele te trazer para Ele. Para Ele nos buscar. Assim como Ele nos buscou. Ele nos buscou em algum lugar. Eu sei que Ele nos buscou em lugares esquisitos, ruins. Eu anos atrás para o irmão se converter. Eu sei que eu estava no lugar que para mim era maravilhoso, mas que para Deus não era bom. Mas Deus usou uma pessoa, né, que eu não imaginava que ela ia orar por mim para me abençoar. Né? Mas é assim, e Deus usa. Então Deus sempre pode usar uma pessoa que às vezes nós não conhecemos, ou a gente olha às vezes até meio atravessado. Chega um dia, Deus vai mandar ela trazer uma mensagem para nós, né? E nos colocar na presença do Senhor. Amém? Amém. Mergulho número 5. O mergulho da restauração. Mergulho 5. Mergulho da restauração. O 4, qual era o nome? O 4 da obediência. Obediência. O 5 é o da restauração, versículo 5:14. Restauração. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando Deus nos restaura, quando nós obedecemos, aqui houve a humilhação, houve a quebra de orgulho, houve a fé e houve a obediência. Quando nós vamos fazendo, obedecendo a Deus, na sua simplicidade, mas na sua, como é que eu vou dizer, na sua ordem, Deus nos abençoa na hora certa. Na hora certa. Então, aqui, ó, um mergulho número 5 foi o mergulho da restauração, quando ele tomou a decisão de obedecer. Então, quando nós, muitas vezes, diante das lutas que a gente passa, das necessidades, das dificuldades, de tanto as pessoas, às vezes, falar de Cristo para nós, orar por nós, aí a gente toma a decisão, não, eu vou tomar essa decisão. É que nem a gente, né? A gente toma a decisão de se batizar, de aceitar Jesus. É uma decisão. Essa decisão aqui da restauração, para Naamã, foi a decisão que ali ele aceitou Jesus. Ele aceitou fazer aquilo, a obedecer aquilo que o homem de Deus estava mandando. Então, ali houve a restauração dele. E assim, é assim que Deus quer para cada um de nós. Né? Que nós, primeiro, venhamos a nos humilhar, quebrar o nosso orgulho, ter fé, obedecer a palavra, e aí Deus nos restaura. Amém? Amém. Então, depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar um mergulho da restauração. No Salmo 126:1, o salmista disse, Salmo 126:1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aqui o salmista está dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando Deus libertou aqueles que estavam presos pelo pecado, pela desobediência, a igreja se alegra, o povo de Deus se alegra. Assim como nós nos alegramos, né, quando a gente está num culto, assim como hoje, ou num culto na igreja, né, e chega um irmão lá,
perdido, trazido por alguém, convidado por alguém, chega lá, ouve a palavra, né? Na hora toma a decisão, aceita Jesus, é uma alegria. A Bíblia diz, né, que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Amém? Então é assim que Deus sente. Quando nós nos arrependemos e quando nós trouxemos alguém que está no mundo, está no pecado, está perdido, está sofrendo, que a gente, né, ministra a palavra de Deus, fala, convida, traz ele numa reunião como essa, ou leva num culto, aquela pessoa, né, ouve a palavra, é tocado pela palavra, é trabalhado pelo Espírito Santo, e ali ele aceita Jesus, ele se converte, e a sua vida muda, a sua família muda, e ali a alegria do céu. E Deus se alegra com isso. E Deus se alegra quando nós participamos. Sim. Né? Imagina a alegria que houve no coração daquela serva quando Naamã voltou curado. Né? E Naamã, nós vamos ver depois, mais adiante, que Naamã, que o profeta não aceitou todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza que ele levou, e Naamã ainda pediu, né, para levar uns sacos, né, 2 cargas de mula, sacos da terra de Israel, para ele fazer um altar na casa dele, porque a partir dali ele ia adorar só o Deus de Israel, não ia mais adorar os deuses dele. Ali houve salvação, conversão para ele e para a família dele. Né? E quantos próximo a ele que viram o milagre, né, daqueles soldados, daqueles que foram com ele, que viram o milagre, quantos não se converteram ali? Né? Então, por isso que às vezes a gente acha que, vou levar só aquele irmão lá na igreja. Não é só aquele irmão. Tem muitas pessoas que através de um testemunho de uma pessoa convertem dezenas de pessoas na volta. É por isso, né, que a maior prova de Deus na nossa vida que nós podemos dar como filhos de Deus é mostrar Deus em nós. É o nosso testemunho de vida. Não é por aquilo que nós falamos, pela palavra que nós pregamos, nós podemos ler uma Bíblia toda para uma pessoa. Mas se a pessoa não vê em nós, não vê em nós aquilo que nós temos lendo, ela não vai crer. Ela não vai crer. Ela não vai querer aquilo para ela, se ela não vê em nós. Então, o maior testemunho que nós podemos dar é as pessoas verem o agir de Deus em nós. Né? Porque eu creio que foi uma alegria assim, maravilhosa na vida daquela pregada, né? Que foi lá como escrava. Glória a Deus. Amém? Amém. Mergulho número 6. Um mergulho da gratidão. 5, 15 e 16. Um mergulho da gratidão. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. E veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia. Ele já voltou convertido de lá. Agora te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. E insistiu: Estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Amém? Então, Amém. Aqui, que Eliseu está nos mostrando aqui, que a obra de Deus, ela não tem preço. Que Deus não nos abençoa por dinheiro, por riqueza. Deus não cobra valores para nos abençoar. É verdade. E quando vê alguém querendo ministrar uma bênção, ou dizer que abençoa alguém, Tem que dar algo. e vem com aqueles envelopezinhos cheios de valores, cada valor uma bênção, Deus não está naquilo. É triste. É triste, mas Deus não está naquilo. Verdade. Porque aqui o homem de Deus recusou, ele não aceitou. Ele não aceitou. E se nós continuar lendo na história mais para frente, nós vamos ver que aquele mesmo servo, Geazi, aquele mesmo que mandou Naamã ir lá tomar um banho e ser abençoado, depois ele foi atrás e pediu uma parte da riqueza para ele. E na mesma hora, né, ele foi amaldiçoado pelo mesmo homem de Deus, e toda a lepra que estava em Naamã veio para ele. Porque Deus não aceita
Deus não aceita suborno. Deus não aceita, né, que alguém cobre para fazer aquilo que é Ele que faz, não é o homem que faz. É Deus que faz. Por isso que nem a irmã falou ali, né, sobre as contribuições, o dízimo e as ofertas. Deus não precisa de dinheiro. Deus não quer dinheiro. Deus quer que a obra dele permaneça e que a obra dele continue. Não é servido por mãos humanas. É lógico, né? A Bíblia é bem clara, né? Deus ele não precisa, Deus ele é o dono do ouro e da prata, mas Deus quer que nós abençoamos aqueles que fazem a obra para que a obra continue. E assim como nós fomos alcançados, eu tinha uma irmã, essa irmã que nos converteu, ela saía de carro lá da Vila Rica para ir lá no Oriçó, orar na nossa casa, nos buscar para ir nos cultos da casa dela, até nós nos converter. Tudo tem um custo. A irmã sai daqui para ir lá em Santo Antônio, né, irmã? Vai fazer 2 anos agora. Levar a palavra, ministrar, são vidas que estão lendo. Tudo tem um custo. Então, é para isso que Deus quer. É para esse fim que nós ofertamos, dizimamos, contribuímos, para a obra não parar. Não é para comprar a bênção, porque Deus jamais vai aceitar. E as nossas finanças ficam protegidas por Deus. Deus nos protege. Deus nos protege Deus também. protege. Deus protege. Amém? Amém. Aleluia. Então, o versículo 16, um mergulho da gratidão. Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curado por ele e censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltaram. Deus também censura aqueles que muitas vezes vão na igreja, vão em busca de uma cura, de um milagre, de uma libertação, vão num culto, vão um tempo, daqui a um pouco, recebem a bênção e se ausentam, saem da presença de Deus. Isso aí é ingratidão a Deus. Isso aí Deus reprova. Deus reprova a ingratidão. Porque se a pessoa se ausenta, se ela não for mais, ela não vai mais dar testemunho. Né? Ela não vai mais dividir aquela bênção que ela ganhou de graça com aqueles que precisam também ser abençoados. Amém? Então, a gratidão a Deus. Então, como é que nós vamos ser gratos a Deus? Né? Tendo testemunho da nossa vida, do que Deus tem feito em nós. Para que as pessoas possam também receber e também abençoar outras pessoas. Amém? Então, o mergulho da gratidão. Mergulho número 7, o último mergulho. O mergulho da adoração. Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao Deus verdadeiro. Ao Deus verdadeiro. Naamã resolveu dar um mergulho de adoração ao único Deus, Deus de Israel. Em versículo 17, 5:17, para nós já encerrando. 5:17. Disse Naamã: seja assim, contudo, desse a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem que ele foi tão grato a Deus. Ele foi tão grato que o profeta não quis a riqueza que ele trouxe, mas ele pediu, né, uma carga de terra, daquele lugar, para ele levar para a casa dele e fazer um altar. Eu imagino o altar na casa dele, para ele adorar a Deus, como o altar sendo esse púlpito aqui. Isso aqui é o nosso lugar de adorar a Deus. Porque o que eles faziam no altar? Eles juntavam pedra e eles botavam ali os holocaustos. O que significava os holocaustos? A presença do Senhor. A presença do Senhor. Assim como para nós hoje, né, o lugar de adoração, o que tem? Nós colocamos na casa de ouro, é o púlpito, aqui onde nós colocamos a presença de Deus para falar da palavra dele. Então ele levou aquela terra,
Não sei como, não posso imaginar, mas eu imagino que ele tenha feito um montinho, direitinho, arrumadinho, né? De repente até plantou umas florzinhas na volta, se a mulher dele gosta de flor. Plantou umas florzinhas na volta e fez ali um lugar de adoração. E ele abriu mão da idolatria, dos deuses que ele servia. Tanto é que ele pede até perdão, nós continuamos lendo a palavra, vamos ver, que ele pede até perdão ao profeta, para que Deus perdoe ele, quando ele tivesse que ir com o seu Senhor, com o seu rei, na casa de adoração dos deuses dele, que ele tinha que ir, ele como chefe do exército, ele tinha que ir lá. Como guarda-costas, ele tinha que ir lá. Mas ele disse que o Senhor me perdoe quando eu estiver com o meu Senhor lá naquela casa. Para ver o temor, né? Por isso que muitas pessoas, muitas vezes não recebem o milagre de Deus, porque não tem esse temor. E não querem pagar esse preço, que é simples, que é de graça, mas como eu disse, tem coisas que é difícil a gente fazer. Mesmo sendo bem simples. Às vezes está ao alcance da nossa mão. Só espichar a mão, apertar a mão do irmão, me perdoa, eu te perdoo. Mas às vezes é difícil isso. Porque o nosso erro, né? Porque todos nós já nascemos com o DNA de Adão e Eva. Né? Nós nascemos com o DNA de Adão. Mas sempre achando que os nossos problemas nunca são nossos. Né? Nunca são por causa nossa, que é nós que cometemos. Sempre os outros, né? Sempre os outros são culpados daquilo que acontece com nós. Não é os nossos erros, a nossa desobediência, a nossa falta de perdão que as coisas acontecem. Não, porque é o fulano. Não, porque lá naquela igreja não dá, porque o pastor é isso. Não dá, na casa do irmão não dá para ir, porque... Então a gente fica sempre terceirizando as coisas para os outros. Né? E quando Deus chegou para Adão e perguntou, o que tu fizeste, Adão? Não foi eu, foi a mulher que tu me deu. O que tu fizeste, Eva? Não foi eu, foi a serpente. Então, isso é do ser humano. Então, por isso que é muito difícil tomar. Aqui o Naamã queria, mas por que eu vou tomar banho nessa água suja aqui se a outra lá é mais limpa? Não, porque às vezes nós temos que mergulhar na nossa própria sujeira, às vezes, para que Deus lá do fundo nos limpe, nos purifique, para que nós possamos receber, né, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação e tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque é necessário nós nos humilharmos, nós quebrarmos o nosso orgulho, nós temos fé, obediência, aí vem a restauração, vem a gratidão e a adoração. Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Então, que nesta noite que nós vamos agora participar do corpo do sangue do Senhor, que é um momento em que nós vamos estar aqui, é um momento de adoração. Esse ato de nós tomarmos a Santa Ceia é um ato de adoração a Ele e de obediência, porque foi o Senhor que nos ensinou. Ele que nos ensinou, nos instruiu a participarmos da Santa Ceia, a tomarmos a Santa Ceia, para nós renovarmos a nossa aliança com Ele. Amém. Então, esse momento para nós aqui é um momento que nós vamos estar aqui adorando a Deus. Glória a Deus. Cumprindo aquilo que Ele determinou, obedecendo aquilo que Ele nos instruiu e nos ensinou a fazer. Amém. É um ato de obediência e de adoração. Amém. E eu tenho certeza que Deus se agrada disso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Amém. Deus se agrada disso. Porque nós temos dando um testemunho, né, de adoração, de obediência. Né? Estamos nos humilhando, saindo da nossa casa nessa noite com chuva, com todo esse caos que está sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado. Mas nós, né, fizemos aquilo que a palavra diz, né? Colocamos o Senhor em primeiro lugar. Amém. Né? E a palavra diz, né, como é bom e agradável, né, nos reunirmos na casa do Senhor para adorar. Então, isso agrada a Deus. Amém? Amém. Amém. Então, vamos ver como é que o Senhor nos ensina